Olá, estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje, dando continuidade à habilidade número 1, que fala sobre reconhecer características e propriedades ou propriedades de fenômenos ondulatórios e oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar com 3 possibilidades de conteúdo, que serão gravados, obviamente, em 3 vídeos diferentes, em 3 momentos. O primeiro, a gente vai falar de acústica, que é uma possibilidade de conteúdo trabalhado dentro dessa habilidade, efeito Doppler, e depois falaremos sobre tubos sonoros. Então, para iniciar, eu gostaria de perguntar aqui o que é o som, né? O som, ele tem uma definição muito específica dentro da física. A gente vai dizer que o som é uma onda do tipo mecânica, tá, pessoal? Por que o som é uma onda do tipo mecânica? O som é uma onda do tipo mecânica porque necessita de um meio material para se propagar. Observem aqui no desenho que nós temos aqui um tambor, né? Esse tambor, a partir do momento que você bate aqui com a baqueta, com a vareta, ela provoca uma vibração nessa película e essa película vibra o ar que está ao redor. E aí, dessa vibração, você consegue propagar o som, certo? A mesma coisa vai acontecer aqui com o chocalho, porque a partir do momento em que você balança o chocalho, tem uma pedra lá dentro, né? Várias pedrinhas que se chocam com a parede, provocando uma vibração nessa parede, fazendo com que essa vibração ela seja transmitida para o lado de fora. Então a gente vai dizer que o som é uma onda mecânica. Por quê? Porque necessita do ar para se propagar. Então é o que está escrito aqui na definição. São ondas mecânicas que se propagam em meios materiais. Tá certo, pessoal? Então a gente vai dizer que o som é isso aí. Beleza? Bem, outra característica do som que a gente precisa entender é que o som é uma onda do tipo longitudinal. Anote essa daí. O que é uma onda longitudinal, pessoal? Observe aqui no desenho que nós temos aqui um tubo. Tá? Dentro desse tubo nós temos um ar. E aqui, olha, nós temos aqui um objeto provocando uma perturbação nesse ar. Não sei se vocês conseguem enxergar essa molécula aqui que está indo para frente e para trás. Ó. Ela vai para frente e vai para trás. Ela não sai do lugar. E isso está acontecendo com todas essas moléculas aqui. Elas estão indo para frente e para trás, para frente e para trás, dando a sensação de que tem alguma coisa se propagando lá para frente, ó. O que na verdade não é, né? Não é uma molécula saindo do lugar e se movendo, é porque ela está indo para frente e para trás. É igual aquela ola, né, mexicana que o pessoal faz no estádio, que todo mundo levanta a mão ao mesmo tempo, né? E aí dá a sensação de que tem alguma coisa se movimentando, mas não é movimento, tá? O que está acontecendo é uma propagação. Beleza, então entendido o que é isso aqui, ó, nós temos o tubo, várias moléculas de ar aqui dentro. Vamos entender o que é uma onda longitudinal. Uma onda longitudinal é aquela onda que se propaga na mesma direção do pulso. Como assim, professor? O movimento de todas as moléculas associadas ao som é para frente e para trás. Ó. Elas vão para frente e para trás. Então você tem uma direção de vibração. Além dessa direção de vibração, você tem uma direção de propagação. Você vê, né, que tem alguma coisa se propagando para lá, né? Que no caso é a energia do som. Então você tem uma direção de propagação. Quando a direção de vibração ela está na mesma direção da propagação, a gente vai dizer que essa onda é uma onda do tipo longitudinal, gente, longitudinal. Bem, dando prosseguimento, a gente vai falar agora da frequência audível. Professor, o que vem ser uma frequência audível? A frequência audível é aquela frequência que o ser humano consegue ouvir, né? Aqui uma orelha, isso aqui parece uma orelha, né? Aqui, ó, é o som que o ser humano consegue ouvir, por isso que a gente chama de audível. E o ser humano, todo ser humano, né, consegue ouvir sons que variam da frequência de 20 Hz até aproximadamente 20.000 Hz. Ou seja,
Todas as ondas compreendidas aqui nessa faixa de frequência, elas são ouvidas. A partir de 20.000 para cima, você não consegue ouvir. Você vai chamar de ultrassom. Você não ouve o ultrassom. E de 20 para baixo, você vai chamar de infrassom. O seu ouvido também não consegue ouvir. Mas alguns animais, né, conseguem ouvir acima de 20.000 Hz. Como é o caso do golfinho, do cachorro. E uma coisa muito interessante aqui sobre o cachorro é que provavelmente você já viram aqueles apitos, né, para cachorro. Quando você sopra, parece que não sai som nenhum. Na verdade está saindo som, só que você não está conseguindo ouvir porque o seu ouvido não ouve nessa faixa de frequência aqui para cima. Mas o seu cachorro ele está ouvindo. O morcego também, né, tem a comunicação utilizando aí o ultrassom. E o golfinho também se comunica com outros golfinhos utilizando aqui o ultrassom. Tá certo, pessoal? Então aqui a nossa frequência audível é aquela frequência que nós conseguimos ouvir. De 20 Hz para baixo, né, também a gente não consegue ouvir. A gente vai chamar de infrassom. O ultrassom ele tem aplicação muito importante dentro da tecnologia, porque é a partir do ultrassom que você consegue formar imagens, né? Você tem um aparelho lá de ultrassom que ele emite um som na barriga do paciente e consegue visualizar os órgãos internos da pessoa. Então o ultrassom ele tem uma aplicação dentro da tecnologia para você ver o bebê, para você ver os órgãos internos da pessoa. Bem, aqui a velocidade do som no ar tem uma leve variação dependendo da sua temperatura. A 0 graus Celsius, uma temperatura bem fria, né? O som ele se propaga a 330 metros por segundo. E quando a temperatura é de 20 graus, o som ele se propaga a 340 metros por segundo. Então, você percebe que dependendo da temperatura, o som ele vai ter uma velocidade. E uma outra coisa que altera a velocidade do som no ar, né? Do som no ar não, do som em geral, né? É o meio físico por onde ele se propaga. Porque, por exemplo, a gente acabou de ver que no ar ele se propaga em torno de 330 aproximadamente, né? A 340 metros por segundo também aproximadamente. Se o som ele fosse provocado dentro da água, por exemplo, no meio físico líquido, a velocidade seria um pouco maior. E se você propagasse o som no sólido, ele seria maior ainda. Então, a velocidade do som depende do meio físico. No sólido a velocidade é alta, no líquido é mais ou menos e no som, no som não, no gás, ele é mais devagar ainda. Tá certo, pessoal? Nesse momento agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção nas qualidades fisiológicas do som. Professor, o que é uma qualidade fisiológica do som? A qualidade fisiológica é aquela qualidade que está relacionada à percepção humana. Por isso que é fisiológica. Está relacionado ao ser humano. Então são aqueles sons que o ser humano consegue diferenciar. Então a gente consegue diferenciar o som a partir de 3 características. A primeira delas é o que a gente chama de altura. Professor, quando o vizinho está fazendo muito barulho, a gente diz: ei, está muito alto o teu som, né, professor? Só que a gente vai ver que nesse sentido a altura ela não estaria tão certa, né? Não seria fisicamente correto falar para o vizinho que o som dele está alto. Por quê? Porque a altura, fisicamente, ela está relacionada a você diferenciar o som grave, que a gente chama de som baixo, dos sons agudos, que são os sons altos. Tá? Estritamente relacionado aqui à frequência, a frequência da onda. Então, quando você mexe na frequência da onda, você está alterando a altura dessa onda. Você está produzindo sons mais graves, que são aqueles sons, geralmente a voz do homem, né? Oi, oi, som, e aí, beleza? E o som agudo, geralmente a voz da mulher, né? Que fala mais fininho. Oh, tudo bem, não sei o que, né? A mulher fala mais agudo aqui. Se você fosse observar uma onda, diferenciar uma onda pela frequência, você percebe aqui que o som mais grave, o comprimento de onda do som mais grave é maior, né? Ou seja, aqui você tem uma frequência mais baixa. E tendo uma frequência mais baixa, você vai dizer que você tem um som grave.
que no caso seria a voz do homem, né? Aqui, olha, você percebe que o comprimento de onda é menor. Traduzindo, a frequência é maior. E se a frequência é maior, você tem o que, pessoal? Som agudo. Então, toda vez que o vizinho estiver fazendo barulho, muito barulho na sua residência lá, né? Você não fala que é para ele abaixar o som não está alto. Na verdade, você quer que ele diminua o volume, porque o som está muito forte, ele está muito intenso, na verdade. Então, não está relacionado à altura, tá, pessoal? A altura está relacionado à frequência, que é onde você diferencia o som grave do som agudo. Certo? Professor, o senhor está falando muito baixo. Não, eu não estou falando muito baixo. A gente está falando o quê? Mais fraco, isso mesmo, pessoal. Então vamos lá. Essa é a primeira característica que muita gente confunde no dia a dia. Então vamos resolver aqui uma questão antes da gente falar das outras duas. Quando adolescente, nas nossas tardes após as aulas consistiam em tomar as mãos no violão e o dicionário de acordes de Armin Shediac e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir apenas ouvindo o acorde quais eram as notas escolhidas. Sempre perdíamos a aposta. Ele possui ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las às notas de uma melodia. Muita gente, né, que toca instrumento musical, geralmente ele acaba desenvolvendo, né, pessoal, esse ouvido absoluto aí. Bem, no contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite a distinção entre notas, né, é o que, gente? A frequência. Como é que você distingue uma nota musical da outra? Né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Né? De uma nota para outra, você tem diferentes frequências. Tá? Você tem diferentes frequências aí. Bem, pessoal, vamos falar aqui da segunda propriedade fisiológica do som, que é a intensidade, que agora sim está relacionado ao volume, que diferencia os sons fortes dos sons fracos. Quando alguém está gritando, ele está emitindo um som forte, um som de muito volume. E quando a pessoa está sussurrando no ouvido da outra, né, falando bem devagar, bem fraquinho, a gente está emitindo um som fraco. Essa característica que a gente chama de intensidade do som, que é justamente o que você deveria falar para o seu vizinho quando ele estiver fazendo muito barulho lá. Ei, vizinho, abaixa o volume do som, né? Diminui o volume do som, ou faz o som ficar mais fraco. Essa seria a forma correta de falar, fisicamente dizendo, né, pessoal? Então, a intensidade ela está relacionada ao que da onda? A amplitude da onda. Percebam aqui que nós temos um som fraco à esquerda, que tem uma amplitude baixa, né, pequena, em relação à amplitude do som forte aqui, ó, que é o som que está na direita. O som da direita você percebe que a amplitude dele é muito maior do que a amplitude do som da esquerda. Então você consegue diferenciar um som fraco de um som forte olhando apenas para a amplitude da onda formada. Então essa aqui é a segunda característica chamada de volume. Vamos passar aqui para a última para terminar a aula. A última característica sonora fisiológica do som é o timbre, pessoal. O timbre é uma característica que o ser humano consegue diferenciar o som, que apesar dele ter a mesma altura, apesar dele ter a mesma intensidade, mesmo assim você ainda consegue diferenciar o som através do timbre, porque o timbre está relacionado à forma da onda. Observem aqui embaixo que nós temos um som musical simples, aqui em cima, e aqui embaixo um ruído de rock and roll, né? Um som de rock and roll. Apesar de estar no mesmo volume e ter a mesma frequência, você percebe ainda que o formato da onda é diferente. Então, a partir desse momento, você consegue diferenciar um som do outro. Então, por exemplo, se eu pedisse para o mesmo instrumento musical tocar uma nota Dó maior, um piano, por exemplo, e pedisse para um violão tocar a mesma nota, você conseguiria diferenciar, mesmo que fosse a mesma intensidade e a mesma frequência,
você consegue distinguir qual é o dó maior do violão e qual é o dó maior do piano, justamente por conta que esses instrumentos musicais emitem notas com características de vibração aqui, ó, né, com formatos diferentes, tá certo? Então você consegue diferenciar. Você consegue diferenciar a voz de uma pessoa da voz de outra pessoa justamente por conta desse timbre, dessa característica. Então, digamos assim, a grosso modo, que o timbre é a impressão digital do som, né? Você consegue diferenciar o som aí. Então, para encerrar aqui a aula, o som, resuminho aqui, né? É uma onda do tipo mecânica, porque precisa de um meio material para se propagar. O som é longitudinal, tá? A frequência audível do ser humano varia de 20 Hz aproximadamente, tá, pessoal? Até 20.000 Hz. Acima disso aqui, você tem o ultrassom. Abaixo disso aqui, você tem o que? Um infrassom. As características fisiológicas do som, né? As características fisiológicas do som são 3. Altura, está relacionada à frequência da onda. Você tem a intensidade, que está relacionada à amplitude da onda. Amplitude da onda. E você tem o que? O último é o timbre, que está relacionado ao que da onda? Ao formato, né? A forma. Ainda, aqui na altura, você consegue diferenciar o som grave. Você consegue diferenciar o som grave do som agudo. E aqui na intensidade você consegue diferenciar o som forte do som fraco. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.